Nas épocas de carnaval, férias escolares e demais feriados prolongados, é comum termos campanhas solicitando doação de sangue. Só que fora desses períodos, os bancos de sangue continuam precisando de doadores regulares para poder suprir a demanda dos hospitais. Mensalmente, a Fundação ProSangue coleta e processa cerca de 12 mil bolsas de sangue. E esse sangue obtido equivale a aproximadamente 32% do que é consumido em toda a região metropolitana de São Paulo. Por ser um ato voluntário, conseguir essas doações não é uma tarefa fácil. Bom, e para entender um pouco mais sobre este assunto, nós recebemos hoje a doutora Silvana Biagini, que é hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Tudo bem com a senhora? Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Silvana, bom, para a gente entender então, o sangue que é coletado pela Fundação ProSangue, ele é distribuído para a rede pública de saúde? Sim, ele é distribuído para aproximadamente 90 hospitais da rede pública municipal de saúde. Agora, por que é tão importante essa doação de sangue para salvar vidas? E as pessoas ainda não têm essa consciência da importância que ela tem? Existe um certo preconceito com a doação de sangue ainda aqui no nosso país? Olha, eu acho que não é só preconceito, eu acho que existe um desconhecimento, tendo em vista que a transfusão de sangue e seus componentes é um dos procedimentos terapêuticos mais utilizados nos hospitais. A população vai doar sangue normalmente quando é solicitada, aquela doação de reposição. E não faz isso de uma maneira espontânea. O ideal seria umas 2 vezes ao ano, fazer uma doação espontânea. Olha só, a gente sempre acaba noticiando aqui que os bancos de sangue estão necessitando dessas doações pela falta do sangue. Como que está a situação de momento? Quais tipos de sangue estão precisando de doação? Explica um pouquinho para a gente. Olha, nós temos os tipos sanguíneos divididos basicamente em 4, RH positivos, O, A, B e AB, e os mesmos em RH negativo. Geralmente está faltando sangue do tipo O, seja positivo ou negativo, porque existem mais pacientes desse tipo e também a maior prevalência na população, certo? E normalmente você pode usar, em caso de emergência, o tipo O negativo ou O positivo para pacientes não O, para pacientes A ou B. Então, sempre nós estamos defasados, isso é geral, a qualquer época do ano, em ORH positivo, ORH negativo e ARH negativo. O que é preciso para doar sangue? Qualquer pessoa pode doar? Quais são as restrições? Olha, para doar sangue, o doador deve estar saudável, pesar pelo menos 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade. Os que têm menos de 18 anos de idade precisam de uma autorização do responsável legal para a doação de sangue. E quem vai doar sangue depois dos 60 anos de idade, para doar até 69, tem que ter feito pelo menos uma doação antes dos 60 anos de idade. Fora isso, não deve estar com quadro infeccioso no momento da doação e deve ter dormido pelo menos umas 6 horas, descansado nas últimas 24 horas. E deve estar alimentado, sim. A gente só peça que ele não tenha ingerido uma alimentação muito gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação, mas ele não deve estar de jejum. A gente escutava falar muito antigamente, né? Pessoas tatuadas não podiam doar, isso realmente procede? Existem alguns impedimentos temporários e uns definitivos. A tatuagem é um impedimento temporário, é um impedimento de 1 ano para a doação. Assim como o uso de álcool, um impedimento de 12 horas para a doação, e piercings também um impedimento de 1 mês, de 1 ano para a doação de sangue. E é um processo rápido ali? Quanto tempo demora ali para fazer Olha, a a doação de sangue per si é muito rápido, demora 15 minutos para realizar a doação, não mais do que isso. Quanto tempo que o organismo leva para repor esse sangue que é doado? Quando é doado sangue total, o organismo ele leva para repor os glóbulos vermelhos, que é o que mais demora. Quando você doa sangue total, você retira os glóbulos vermelhos. Para mulheres, o intervalo é de 3 meses, não ultrapassando 3 doações por ano. E para homens, o intervalo é de 2 meses, não ultrapassando 4 doações ao ano. Agora, como que funciona a doação de plaquetas, doutora? Então, a plaqueta, ela é uma célula que pode ser coletada através da doação de sangue total
ou ela pode ser coletada através de equipamentos que a gente chama de aférese, que significa do grego retirada. O doador, ele deve ter doado uma vez doação de sangue total, ele agenda essa doação de plaqueta, porque ela pode demorar de 40 minutos a 1h30, e é retirada, é um equipamento que tem um kit descartável, estéril, de uso único, onde é retirado o sangue total, e esse sangue total ele é centrifugado nesse equipamento e devolve-se para o paciente, para o doador, todos os componentes e só se retira a plaqueta. Desta maneira, em uma única doação, ele pode oferecer o que seria preciso 5 ou 6 doadores de sangue total para fornecer em quantidade de plaqueta. Ele dá uma dose plaquetária, isso eu só obtenho de doador de sangue total se eu tiver uns 5 ou 6 doadores. Agora, existem benefícios para a pessoa que doa o sangue? Porque muita gente, às vezes, na correria do dia a dia, trabalha, acaba não conseguindo doar. Enfim, tem algum tipo de benefício? A pessoa pode deixar de ir ao trabalho ou alguma compensação? Olha, enfim? uma vez ao ano ele tem um atestado. Mas o benefício mesmo é espiritual, moral, porque isso não tem preço para quem recebe. Não deve ser uma moeda de troca a doação de sangue. Certo. Ela tem que ser feita de maneira altruísta e totalmente voluntária. Não me lembro se a senhora já falou, mas quem faz uso de antibióticos, anti-inflamatório, pode doar normalmente? Olha, o antibiótico, o problema não é o antibiótico, é a doença ou o motivo pelo qual ele está tomando antibiótico. Então, 15 dias após o término do quadro infeccioso que originou ele receber antibiótico, ele pode doar sangue. Anti-inflamatórios, a mesma coisa. A preocupação é basicamente com a inflamação com o doador. Mas se ele fez uso esporádico de anti-inflamatório, ele pode doar sangue total, ele apenas não pode doar concentrado de plaquetas ou plaquetas por aférese, porque o anti-inflamatório interfere na função das plaquetas. Em quais locais estão o ProSangue, a ProSangue para doação de sangue? A Fundação ProSangue, ela tem um posto de coleta no Hospital das Clínicas, no prédio dos ambulatórios, no Hospital do Mandaqui, no Hospital Dante Pazanese, no Hospital de Osasco e no Hospital em Barueri. São 5 postos de coletas com horários diferenciados de segunda a sábado. Tem alguma época do ano que normalmente essa doação de sangue é mais baixa do que o normal? A senhora já falou que normalmente baixa de maneira geral, mas há uma época mais crítica? Geralmente em feriados prolongados e período de férias, porque as pessoas viajam, né? E acabam não fazendo a sua doação. Ou quando tem campanhas de vacinação, né? A gente sempre estimula que vá doar antes de tomar a vacina, porque dependendo da vacina, a interdição pode ser de 48 horas, como é para a vacina da gripe, que nós estamos tendo campanha agora, exato. Como pode ser de 30 dias, como foi no caso para a vacina da febre amarela. Ok. E mais informações sobre o assunto que a gente está tratando aqui hoje estão no site, né? Que é o prosangue.sp.gov.br, correto? Correto. E nós temos também um telefone, que é o Alô ProSangue, que é 4573-7800. Neste telefone ele pode agendar a sua doação de plaquetas e questionar, perguntar algumas dúvidas sobre doação. Embora o site esteja mais explicado todas as condições para doar e não doar e como, quando no site. Então, só repetindo, é Alô ProSangue 4573-7800, correto? Perfeito. Tá certo, queria então agradecer demais a participação da doutora Silvana Biagini, que é hemoterapeuta da Fundação ProSangue. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada.